Bom dia a todos, nós somos o Grupo 9, que vamos apresentar sobre o capítulo 3 do Bauman, que é Depois da Nação, Estado que. Nosso grupo é composto pela Inan Barreto, Alice Almeida, Bianca França, Bianca Piero e Luiz Cláudio Simas, ou Lucas Simas. Bom, e aqui podemos ver que como o nosso trabalho foi dividido, a gente está respeitando, né, o conteúdo do livro, o conteúdo do capítulo, então subdividimos pelas partes que já tinham dentro do texto. Temos a introdução, um tópico falando sobre a universalização, o sendo globalizado, o terceiro sobre a nova expropriação, dessa vez do Estado, e por fim, finalizamos sobre a questão da hierarquia global da mobilidade. Bom dia, me chamo Bianca, vou falar agora, vou dar uma introduçãozinha para vocês. Zygmunt Bauman foi um filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês. Ele ficou conhecido pelo conceito de modernidade líquida. Bauman estudava as interações humanas na pós-modernidade, ou melhor colocada por ele, a modernidade líquida, que era como ele gostava de chamar, pela fluidez. De modo que ele achava que os relacionamentos eram menos duradouros e os indivíduos eram mais inseguros e autocentrados, sempre buscando o prazer imediato no que o consumo poderia oferecer a cada pessoa. As ideias dele refletem sobre a sociedade de consumo, o medo, a vida, o tempo, ética, valores humanos, relações afetivas, globalização e o papel da política nisso tudo. Bauman escreveu, ao todo, 50 obras, e a sua marca foi deixada pela principal, que eu já citei aqui, Modernidade Líquida. Pode passar. Depois do Estado-nação, o quê? A globalização como intensificador das desigualdades sociais. Bauman acreditava que, com a globalização e a aceleração de todos os processos, surgiram dilemas de uma sociedade em um mundo cada vez mais incerto e movediço. Criticava o fenômeno da globalização que deixava de visualizar o espaço e o tempo e a noção de local e global. Por exemplo, uma empresa pertence às pessoas que nela investem, não aos seus empregados ou à localidade que se situa. O fato apresentado por Bauman é que, dessa forma, ocasiona um distanciamento severo das relações da sociedade e falta de acesso a necessidades únicas e locais, onde o que está em jogo é somente o maior acúmulo do capital, a busca incessante por lucro, sendo a exploração de mão de obra um determinante, esquecendo que por detrás de todos os fatos existentes tem pessoas diferentes e de necessidades diferentes. Ou seja, a individualização como marca registrada da sociedade moderna, ou pós-moderna. A nova desordem mundial. O processo de definhamento das nações-estados como uma sensação de incômodo, sem reações planejadas e sem alavancas de controle óbvias. Traz à tona também o título do livro de Kenneth Jovitz, A Nova Desordem Mundial. Ao longo de toda a era moderna, foi-se acostumado que a ordem certa era o equivalente de estar no controle. Porém, a nova desordem mundial dos dias de hoje não pode ser explicada somente por circunstâncias mais óbvias. Tudo no mundo tinha um significado, e esse significado emanava de um centro dividido, mais único e que agora está em constante colapso. Agora, sobre a modernidade líquida de Bauman, ele criou o termo para descrever as transformações do mundo contemporâneo, no qual nada era certeza absoluta. Bauman usava a ideia de fluidez para fazer uma metáfora sobre o momento em que vivemos. Nos tempos líquidos, as relações se tornam cada vez mais instáveis. Vivemos em mudança constante. Para ele, as relações sociais desde a Idade Média eram sólidas. As pessoas mantinham-se em relações que perduravam e criavam laços físicos. A grande ruptura da modernidade líquida é justamente o medo de encarar-se nas relações sociais como meros contratos superficiais e temporários. Um exemplo poderia ser o casamento.
O casamento para Bauman era era sólido. Só que hoje as pessoas já não dão tanto valor ao casamento como antigamente. Havia também na sua visão a relação íntima entre o capitalismo e essas relações, pois tinha o consumo e interesses individuais. Por exemplo, o fenômeno das redes sociais em relação às amizades, né? Faz-se muitos amigos hoje em dia, mas até que ponto esses amigos são realmente amigos? E agora eu passo a palavra para a próxima pessoa. Obrigada. Nessa primeira parte do capítulo, universalizando ou sendo globalizado, Bauman, ele meio que reconceitua a questão da globalização. De uma forma resumida, em uma frase assim, ele fala que seriam as coisas fugindo do controle. Então, ele traz essa percepção, ele chama de uma percepção mais desconfortável desse novo termo da globalização. E ele fala que, em seu significado mais profundo, a globalização tem um caráter indeterminado, indisciplinado e de autopropulsão dos assuntos mundiais. Então, não tem uma definição de nenhum rumo a ser tomado e também não tem ninguém no controle agora. Ele, então, traz essa ideia de uma desordem das relações sociais e das relações econômicas. Então, com a globalização sendo trazida com essa imagem, no caso, a definição dessa desordem mundial agora sendo nomeada de globalização, surgiu então, ele cita a universalização, que transmite mais uma ideia de esperança, onde tem a intenção e tem a determinação de se produzir uma ordem, de trazer controle. E traz também a intenção, o objetivo de tornar semelhantes as condições de vida de todos. Lembra até como se fosse a globalização como uma fábula, né? A globalização como ela deveria ser, como deve ser planejada. Mas não é o que acontece. Então, essa globalização agora que Bauman traz como a desordem mundial ficou sendo referida como os efeitos globais. Coisas que estão nos afetando sem com que a gente queira, que seriam os imprevistos, que não tem como planejar, e não as iniciativas que seriam a universalização. Esse trecho lembra muito a questão da modernidade líquida dele, porque a globalização seria uma coisa fluida que está acontecendo, não tem controle, não tem como, de uma forma ampla, assim, finalizar, controlar, e por isso que lembra muito. Então, não tem, assim, o que ele chama do consenso global, não existe nenhum tipo de iniciativa em relação à globalização, só são os imprevistos. Ele cita até o Von Wright, quando ele refere-se à globalização como as forças anônimas de Von Wright, operando na terra de ninguém. Justamente por isso, porque ninguém parece estar no controle e, na verdade, não se sabe o que exatamente está no controle agora. Bauman tenta explicar essa vastidão, que ele chama de vastidão inculta feita pelo homem, dizendo que existe uma experiência crescente da fraqueza e da impotência dos agentes ordenadores, que seriam ditos como seguros, e onde antes o orgulho do lugar pertenceu ao Estado. E com isso, dessa questão do orgulho, começou a se entender então o sinônimo entre soberania territorial e Estado. E ordenar um setor no mundo passou a significar isso, estabelecer um Estado dotado de soberania, que seria como se fosse o operador único, central e superior. E assim impondo um certo modelo de ordem o mais único e mais preferido possível. E isso é o que deveria acontecer, que estava acontecendo até esses estados começarem a perder os recursos e não possuírem mais o controle da situação. Pode passar o slide. Bauman, então, identificou a morte da soberania do Estado, uma vez que o mesmo tem que abrir mão do seu controle para atender às expectativas da nova ordem mundial. Previamente, enquanto Max Weber define o Estado como agente que reivindica seu monopólio e sua soberania por meios coercitivos e usa essa coerção na sua comunidade, na sua sociedade, Cornelius Castoriadis alerta sobre a comum confusão do Estado com o poder social.
Segundo ele, ao Estado atribui-se a função de distribuir e condensar o poder social, visando reforçar sua capacidade de ordenar. No entanto, deve-se dizer que essa separação do poder social em relação à coletividade como um todo não foi um acontecimento espontâneo ou casual, porque produzir e impor ordens requer grandes e contínuos esforços. Dito isso, o Estado moderno em sua soberania apoia-se no chamado tripé das soberanias militar, econômica e cultural, todas sustentando e garantindo a manutenção de ordem pelo Estado. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como os estados mais poderosos do sistema internacional. A partir disso, essas duas superpotências iniciam uma intensa corrida expansionista, que vale ressaltar um ponto em que as duas estavam de acordo, que era a visão do restante do globo como espaços vazios que precisavam se alinhar, se unir a um dos superblocos. E essa superestrutura política desviou a atenção para problemas mais profundos que hoje ficam claros na problemática da famosa globalização que Bauman traz no livro inteiro, não somente no nosso capítulo. A mudança da nova ordem para a nova ordem mundial desestabilizou o papel do Estado. Os 3 pés do tripé da soberania mencionados anteriormente foram quebrados, sem esperança de serem restaurados, por assim dizer. Os estados agora suplicavam pela retirada de sua soberania, uma vez que os mesmos tiveram que buscar alianças para preservar sua capacidade de ordenamento. Sendo assim, Bauman acredita que não foi o triunfo da soberania estatal que tornou popular a ideia de condição estatal em si, e sim a morte dessa soberania. Eu passo a palavra agora. Obrigada. Bom, voltando aqui para a minha parte, que é mais... deixa eu tirar aqui. Voltando aqui para a minha parte, que é basicamente assim. O que é mais interessante, pelo menos o que eu mais gostei desse texto, foi como ele traz a consequência de o bloco capitalista, a globalização ter se instalado no mundo. Para nós, que já estamos vivendo imersos pela globalização, pela tecnologia e por tudo ser tão fluido, de tipo, até mesmo as questões fronteirísticas não serem tão fortes como era no século passado, é comum para a gente. Mas se for pensar de outro modo, de alguém que viveu no século XX, que nasceu no século XX, que tinha um outro pensar de questões de soberania de Estado, você vê nas falas dele, você vê no texto dele, o quanto a globalização é realmente uma desordem social, uma desordem de soberania, uma desordem estatal, porque ela modifica como todo o mundo vai agir. E essa é uma das questões que ele traz bastante nessa parte, né? Que ele começa a criticar principalmente na parte econômica, porque agora a gente está tendo novos atores não estatais que influenciam diretamente o Estado. Sendo que IOS em si, ele já dá tipo uma ferida no que a gente poderia dizer o que é a soberania do Estado, o controle do Estado tem dentro dele mesmo. Ele sofre essas influências externas. E como sofre isso? Porque agora a gente vai ter empresas multinacionais, a gente vai ter mercado estrangeiro investindo dentro do seu próprio território, a gente vai ter ações, vai ter multinacionais. Então, tudo isso, todas essas coisas vão dar uma influência naquele estado, naquele território. E é o que ele mais critica, né, diretamente a fluidez desse mercado internacional, de como a globalização abalou o poder do Estado de controle, e que chegamos a dizer que a globalização nada é mais do que a extensão totalitária de sua lógica e de todos os aspectos da vida. Que, de tal forma, o Estado pós-globalizado só se espera que consiga se manter um orçamento equilibrado. Por que disso? Porque antes o Estado poderia interferir mais diretamente na economia, entendeu? Quer dizer, a gente que já viu um pouco sobre história, a gente que já lê um pouco, percebe que realmente o Estado tinha muito mais poder, mais controle, até mesmo em questões midiáticas, etc., que também foi utilizado na Guerra Fria, nos séculos passados do que nesse século, porque a liberdade trazida pela globalização, ela traz, né, um pouco essa confiança, essa segurança que tinha dentro do Estado.
tudo que ocorre hoje, a gente pode achar na internet, a gente descobre muito mais fácil. Então, não tem aquele controle estatal sobre a mídia, por exemplo. E aí eu trouxe essa parte do trecho que eu acho bem empática, né? Que ele fala assim, no cabaré da globalização, o Estado passa por striptease e no final do espetáculo é deixado apenas com as necessidades básicas, o seu poder de repressão, com sua base material destruída, sua soberania e independência anuladas, sua classe política apagada. A nação-Estado torna-se um mero serviço de segurança para as megas empresas. Eu, sinceramente, discordo um pouco sobre isso, mas eu entendo tudo que ele está pensando e tudo que ele está vendo. Principalmente quando uma das partes que está no texto é sobre como os estados grandes, né, que conseguiram ser vitoriosos, no caso do bloco capitalista, depois da Guerra Fria, eles começam a consumir os estados pequenos que não têm tanto poder, e aí a gente pode dizer que um poder bélico, um poder social, um poder econômico, não tem tanto poder, e esses estados, para sobreviver, eles vão diminuindo seus afazeres e tendo que obedecer, querendo ou não, uma ordem de um estado superior. E a gente tem isso claramente aqui em toda a América Latina e na parte da Ásia, por exemplo. Se a gente for falar sobre a questão da Guerra Fria, quais são os países hoje que são vistos, né, como países de primeiro mundo? A maioria é o quê? Países do norte. A Europa sempre continuou de uma visão ocidental, é claro, como uma grande potência, principalmente agora com a União Europeia, aí temos os Estados Unidos, temos o Canadá, mas porque os países asiáticos, os países africanos, os países latino-americanos não têm essa grande potência ou uma potência local que seria se considerado um país de primeiro mundo. Essa parte aí que pega, principalmente porque muitos países, quer dizer, a maioria dos países latino-americanos, eles tiveram que se unir a essa agenda, né? Principalmente na década de 90, que nasceu na década de 80 para a década de 90, que é uma agenda muito mais neoliberal. Eles tiveram que atender, por conta de dívidas e tal, o que um outro órgão, né? Um órgão que interferia diretamente em sua soberania, em como você vai fazer sua dívida, como você vai ter seu orçamento público, lhe fala o que fazer. O que aconteceu com o FMI em toda a América Latina. Quando a gente estava conseguindo desenvolver o nosso próprio mercado de tecnologias, que a gente tinha limitadores, a gente tinha reservas, né, principalmente na questão tecnológica aqui no Brasil, eles falaram assim, não, ó, agora, por conta da sua dívida, você vai ter que fazer X, Y, Z cortes, antes mesmo de a gente desenvolver uma indústria de base que poderia fazer um país da América Latina, até lá, uma empresa como a gente tem no Japão, ou na Coreia do Sul. E aí também o que diferencia bastante a América Latina do continente asiático, que também foi colonizado, né? Que também teve questão de colonização, só que modificou-se que eles não seguiram imediatamente o que esses países do eixo norte, né, principalmente do eixo norte ocidental, queriam. Eles conseguiram desenvolver uma base antes de sua grande crise, que foi lá para a década de 2000, e com isso conseguiram superar alguns países asiáticos, conseguiram superar esse histórico de país de terceiro mundo. A gente tem, por exemplo, a Coreia do Sul, ninguém vai dizer que uma Coreia do Sul foi um país colonizado, por causa que hoje é considerado um país do primeiro mundo, ou até mesmo alguém que não é totalmente capitalista, que é o caso da China, que através de reformas, de revoluções, conseguiu sair desse estado de dizer que é um país do terceiro mundo. Quem vai dizer que na China é um país pobre? Tem problemas governamentais? Tem, mas entendeu, né? Um controle estatal muito maior do que um país pequeno como o Suriname aqui. Qual a influência, qual é o poder, qual é o controle que tem sobre esses órgãos que emergiram a partir da globalização, a partir do final da Guerra Fria. Essa é a principal crítica do autor dessa parte. Ele realmente traz uma crítica ao neoliberalismo que ocorreu em todo o mundo, assim por dizer. E, bom, agora a gente continua, né, com essa parte de crítica, com essas falas mais fortes que ele traz para lá do final do capítulo, nesse próximo slide que a Alice vai apresentar. Bom, pode passar. Nessa última parte do capítulo, a hierarquia global da mobilidade fala justamente sobre esse novo estado que surge e que é uma máquina dependente dos processos produtivos.
que não se supõe em tempos atuais um Estado que vise uma política fechada, que não deslumbre o mercado global. O poder econômico foi extremamente abalado e não existe maneira de se governar a partir de ideologias políticas e interesses soberanos da nação. E Bauman fala muito sobre a reestratificação mundial. Mas o que é isso? A estratificação social chama atenção às desigualdades dentro de uma sociedade. Já a estratificação global aponta às desigualdades entre países. A estratificação global significa a distribuição desigual de recursos, como riqueza, poder e prestígio, entre as nações do mundo. Há países extremamente pobres e há países extremamente ricos. Uma forma bem simples de entender o que é uma estratificação social é enxergá-la como um conjunto de desigualdades que atingem diferentes sujeitos de uma sociedade, separando de forma dos demais. Um grupo de pessoas que pertence a uma camada mais pobre de uma sociedade, por exemplo, acaba não tendo acesso aos mesmos serviços disponibilizados a uma pessoa de condição econômica. Isso também é visto de forma ainda mais clara na composição e na organização da maior parte das grandes cidades. Os bairros periféricos, ou as periferias, né, onde se encontram a maior parte da população mais pobre, estão localizados comumente mais afastados dos centros das cidades. E com isso, as sociedades podem ser vistas como construídas, na verdade, em uma pirâmide hierárquica. Uma minoria favorecida encontra-se no topo e os menos favorecidos encontram-se mais próximos da base. A estratificação, no entanto, não é característica exclusiva da nossa era contemporânea. A desigualdade foi vista em diferentes épocas da história humana e segue padrões de organização diferentes, independente do período e das convenções sociais. E com o mundo se tornando cada vez mais globalizado, né, podemos saber o que acontece em qualquer parte do mundo com apenas um clique, interagir com culturas diferentes e até ter experiências de compra em outro continente sem sair de casa, sem ter nenhum esforço. E a globalização é resultante da fusão das palavras global mais local, cujas empresas precisam pensar em grande escala, mas adaptar-se à cultura local, visando se aproximar cada vez mais do consumidor de cada região. Os estímulos, como Bauman fala, viajam independentemente das causas que lhe deram origem, assim, destacando a interdependência e a dialética da relação global-local. Recorda como causas podem ter origem local, mas a sua inspiração pode ser global, tal como as causas podem ter uma origem global, mas os seus impactos serem e visarem o local. O exemplo mais impressivo disso é a necessidade recorrente das grandes multinacionais em adaptarem os seus produtos às condições e às tradições locais. Pode passar. A globalização impõe seus preceitos de forma totalitária e, assim, indissolúvel, impondo pressões que o Estado não é capaz de impedir, ou seja, para Bauman, alguns minutos bastam para que as empresas e as nações entrem em colapso. O Estado está despido de seu poder e de sua autoridade, e somente o que lhe resta são ferramentas básicas para a manutenção do interesse das grandes organizações empresariais. E cabe enfatizar que toda essa desorganização tem ponto culminante as regras de livre mercado, políticas especulatórias, capital global e um Estado diminuto e fraco, que tem como única função a manutenção e a criação de processos que mantenham a estabilidade financeira e econômica. E hoje, as megaempresas, né, desfrutam de toda a liberdade para realizarem manobras econômicas que tornam o Estado um mero espectador, dominado e sem poder de reação, tendo na incerteza do mercado uma arma de armonização dos possíveis atos de revolta, tanto da sociedade como de seus governantes. E com isso, a promessa do livre comércio e desenvolvimento econômico como resultado a diminuição das desigualdades sociais se apresenta, né, tem se mostrado como uma mentira. O que se apresenta é um aumento cada vez mais elevado da riqueza dos mais ricos e uma diminuição drástica das condições de vida dos mais pobres, condições que estão imobilizadas exatamente pela
e mobilidade dos miseráveis, em suprir as pressões da globalização e, entre aspas, a liberdade dos opressores, em seus discursos que dão uma legitimidade ao modelo proposto de sociedade moderna e mundo globalizado, ou um mundo econômico, tecnológico, científico, mas extremamente desigual e excludente. E esse novo mundo, né, proposto é o da fome, pobreza e miséria absoluta, onde 800 milhões de pessoas estão em condições de subnutrição e outras 4 bilhões de pessoas estão vivendo na miséria. E para Bauman, a pobreza leva ao processo de degradação social, que nega as condições mínimas de vida humana, e que a soma desses resultados é igual à fome, que é igual à pobreza, e derivam de outros fatores que enfraquecem os laços sociais e passam a destruir também os laços afetivos e familiares. E todas essas tentativas de mudanças encontram barreiras, e a sua eficiência, assim, é um estado momentâneo, pois todo esse sofrimento da sociedade humana tem como precedentes amarras que são facilmente retraçadas e mutáveis pela globalização e pelo sistema de produção capitalista. Pode passar. E pode passar. Segundo Bauman, a velocidade do movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade chegaram aos tempos modernos a oposição principal ferramenta do poder e da dominação. E no mundo atual, denominado pelo autor como modernidade líquida, as condições sociais sob as quais a política e a vida são levadas pressupõem um arranjo no qual há uma mudança radical nas formas e convivência humana, pois o esforço para acelerar a velocidade do movimento chegou ao seu limite. O poder pode se mover com a velocidade de um sinal eletrônico. O tempo tornou-se instantâneo. O poder é agora extraterritorial, não mais limitado e nem desacelerado pela resistência do espaço. As pessoas que operam as alavancas do poder podem se livrar do alcance a qualquer momento. Elas são voláteis. Elas vivem a experiência de não terrestrilidade. Elas não precisam de nenhuma ligação com seu ambiente terrestre para formar ou fundamentar o seu poder. Então, é basicamente isso que a gente vê, são essas as críticas que a gente vê nessa última parte do capítulo. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado da apresentação. É um texto que inicialmente, principalmente para quem está começando, pode ser complicado de ler, mas esperamos que vocês deem uma olhada, principalmente por causa dessas questões que ele critica realmente, principalmente a questão da pobreza, como a Alice trouxe no final do texto. Enfim, sem mais delongas, obrigado por essa apresentação e tenham um bom dia.